Me diga o que você faria no lugar dessa pessoa. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer e de onde você está assistindo. Ah, e não esquece de curtir e se inscrever para dar aquela força no meu trabalho. A chuva fina caía sem piedade naquela madrugada de junho, encharcando o asfalto e embaçando as janelas dos poucos carros que ainda circulavam pelas ruas vazias. Vicente Goulart apertava o volante de seu Chevrolet Prisma com força, tentando conter o tremor nas mãos. Acabara de sair do Hospital Santa Casa, onde havia passado as últimas 48 horas ao lado do leito de seu irmão mais novo, Ricardo. A palavra óbito, carimbada no atestado algumas horas antes, ainda ecoava em sua mente como um martelo. Aos 51 anos, Vicente conhecia bem o peso da solidão. Divorciado há uma década, sem filhos, dedicara sua vida à pequena marcenaria que herdara do pai. O trabalho com móveis sob medida não o fizera rico, mas proporcionava uma vida digna e, principalmente, mantinha vivo o legado da família. Ricardo era seu último elo com o passado, o único que ainda compartilhava as memórias do barulho da serra e do cheiro de madeira recém-cortada na antiga oficina. Virando em uma rua menos movimentada para evitar o trânsito da avenida principal, Vicente reduziu a velocidade ao notar algo estranho próximo a um portão de ferro enferrujado. Inicialmente pensou ser apenas um monte de trapos deixados na calçada, mas seu coração quase parou quando distinguiu a silhueta de uma cadeira de rodas. Nela, uma menina pequena, que não devia ter mais que 5 anos, tremia violentamente, usando apenas uma camiseta fina e um short desbotado. Vicente hesitou. Nos dias de hoje, parar para ajudar alguém no meio da noite podia ser perigoso. Mas havia algo no olhar perdido daquela criança que o impedia de seguir adiante. Estacionou o carro e, pegando seu guarda-chuva, aproximou-se cautelosamente. Oi, pequena. Onde está sua mãe? A menina ergueu os olhos inchados de tanto chorar. Tinha um rosto delicado, com grandes olhos castanhos, que pareciam carregar uma tristeza antiga demais para sua idade. Ela foi embora quando eu ainda andava, respondeu com uma voz tão baixa que Vicente precisou se inclinar para ouvir. A resposta atingiu Vicente como um soco no estômago. Tirou seu casaco e cobriu os ombros trêmulos da menina, notando como ela se encolhia ao seu toque como se esperasse algo ruim. Qual é seu nome? Yasmin, murmurou ela, seus dedos roxos de frio agarrando-se ao tecido quente do casaco. Um barulho vindo do terreno chamou a atenção de Vicente. Através do portão entreaberto, pôde ver um homem cambaleando em direção a um cômodo nos fundos, uma garrafa pendurada em uma das mãos. Aquele é seu pai? Yasmin apenas assentiu, seus olhos agora fixos no chão molhado. Ele disse que sou um peso morto, sussurrou ela depois de um momento, que desde que parei de andar, só sirvo para dar despesa. Vicente sentiu uma onda de raiva subir por seu peito. Como alguém podia fazer isso com uma criança, ainda mais com a própria filha? Você não pode ficar aqui, disse ele, mais para si mesmo que para ela. Está frio demais. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Yasmin continuou em silêncio, mas seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Vicente olhou ao redor, procurando algum sinal de vida nas casas vizinhas, alguma luz acesa que indicasse alguém que pudesse ajudar. Mas a rua permanecia deserta, apenas o som da chuva e, ao longe, o latido solitário de um cachorro. Foi então que Vicente notou algo peculiar. Apesar do frio e da situação terrível em que se encontrava, Yasmin mantinha uma das mãos constantemente sobre o braço da cadeira de rodas, fazendo pequenos movimentos circulares com o dedo, como se desenhasse algo invisível. O que você está desenhando? Perguntou ele, tentando distraí-la. Uma flor, respondeu ela, sua voz ganhando um leve tom de vida pela primeira vez. Mas ela está caída, igual eu.
A simplicidade daquela resposta atravessou o coração de Vicente como uma lâmina. Naquele momento, algo mudou dentro dele. A dor da perda do irmão, que até então o consumia por completo, deu lugar a um sentimento diferente, uma necessidade urgente de fazer algo, de não deixar aquela pequena flor murchar na calçada fria. "Você quer sair daqui?" perguntou, surpreendendo a si mesmo com a própria ousadia. Yasmin ergueu os olhos, estudando seu rosto com uma intensidade que parecia buscar algo além das palavras. "Para onde?" "Para um lugar quente", respondeu ele, percebendo que não tinha realmente um plano. "Onde você possa desenhar flores que não estejam caídas." Por um momento, o único som foi o da chuva batendo no guarda-chuva. Então, muito lentamente, Yasmin estendeu sua pequena mão em direção a ele. Vicente a segurou, notando como estava gelada, e sentiu um aperto no peito ao perceber que ela tremia não apenas de frio, mas de medo. Do terreno veio o som de vidro quebrando, seguido por um palavrão alto. Yasmin se encolheu na cadeira, e Vicente percebeu que não havia mais tempo para pensar. Com cuidado, pegou a menina no colo, surpreso com o quanto ela era leve, e a carregou até seu carro. A cadeira de rodas, velha e enferrujada, mal coube no banco traseiro. Enquanto ajustava o cinto de segurança em Yasmin, Vicente notou marcas roxas em seus braços, parcialmente escondidas pela manga da camiseta. Seu coração se apertou ainda mais. Ligou o carro e, antes de partir, olhou mais uma vez para o portão de ferro. Nenhum som vinha mais do terreno. Nenhum sinal de que alguém tivesse notado ou se importado com o que acabara de acontecer. Vicente engoliu em seco, consciente de que estava prestes a mudar não apenas a vida daquela menina, mas também a sua própria, de uma forma que ainda não podia imaginar. Enquanto dirigia pela cidade silenciosa, observou pelo retrovisor como Yasmin lutava para manter os olhos abertos. O casaco grande demais, envolvendo seu corpo pequeno como um cobertor. Suas últimas palavras antes de adormecer foram quase inaudíveis. "Moço, você também desenha flores?" A realidade da decisão que Vicente tomara começou a pesar assim que as primeiras luzes da manhã atravessaram as cortinas de seu apartamento. Yasmin dormia enrolada em cobertores no sofá da sala, seu rosto finalmente em paz, livre das expressões de medo que carregara durante toda a madrugada. Vicente não conseguira pregar os olhos, alternando entre observar a menina e tentar, sem sucesso, formular um plano. Seu apartamento, um 2 quartos simples no 3º andar de um prédio sem elevador, claramente não estava preparado para receber uma criança, muito menos uma que precisava de cuidados especiais. A antiga cadeira de rodas, agora parada num canto da sala, rangia a cada movimento e tinha uma das rodas torta, deixando claro que precisaria ser substituída urgentemente. Com cuidado para não fazer barulho, Vicente começou a fazer ligações. A primeira foi para Marco, seu funcionário mais antigo da marcenaria, avisando que não abriria a loja naquele dia. Em seguida, tentou contato com diversos abrigos e instituições de apoio, mas as respostas eram sempre as mesmas. "Não temos vagas. Precisa de encaminhamento judicial. A fila de espera é longa." Eram quase 9 da manhã quando Yasmin acordou, seus olhos percorrendo o ambiente desconhecido, com uma mistura de curiosidade e apreensão. "Bom dia", disse Vicente, tentando soar o mais gentil possível. "Você deve estar com fome." A menina hesitou antes de responder. "Um pouco", murmurou, seus dedos agarrando-se ao cobertor. Vicente percebeu que seu apartamento de solteiro mal tinha comida apropriada para uma criança. Encontrou apenas pão, manteiga e um pouco de leite que, felizmente, ainda estava dentro do prazo de validade. Enquanto preparava o café da manhã simples,
Notou como Yasmin observava cada um de seus movimentos, como se estivesse avaliando se podia realmente confiar nele. Quando finalmente colocou o prato à sua frente, ela não tocou na comida imediatamente. "Pode comer", disse ele suavemente. "É seu." As palavras pareceram despertar algo em Yasmin. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto pegava um pedaço de pão com as mãos ainda trêmulas. "Em casa", ela disse entre mordidas pequenas e cuidadosas, "às vezes ficava 2 dias sem..." Não completou a frase, mas não precisava. Vicente sentiu seu coração apertar novamente. Quantas outras crianças como ela estavam passando por situações semelhantes naquele exato momento? Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Foi durante o café da manhã que Vicente notou algo preocupante. A respiração de Yasmin parecia difícil e ocasionalmente ela tossia de forma seca e dolorida. Quando perguntou se estava se sentindo bem, ela apenas deu de ombros, como se desconforto físico fosse algo normal em sua vida. "Precisamos levar você a um médico", disse ele, mais para si mesmo que para ela. Os olhos de Yasmin se arregalaram com medo. "Não, por favor, não quero voltar para casa. Pai disse que médico é caro, que gente como eu não merece gastar dinheiro dos outros." Vicente sentiu uma onda de náusea ao ouvir aquelas palavras saindo da boca de uma criança. Aproximou-se dela e, com cuidado para não assustá-la, segurou suas mãos pequenas entre as suas. "Yasmin, me escute. Você merece tudo de bom que esse mundo pode oferecer. Não deixe ninguém, nem mesmo seu pai, dizer o contrário." A menina o encarou por um longo momento, como se tentasse decifrar se podia acreditar naquelas palavras. Então, lentamente, como uma flor se abrindo ao sol, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. O momento foi interrompido por uma batida forte na porta. Vicente sentiu Yasmin enrijecer instantaneamente, seus olhos voltando a mostrar aquele medo familiar. "Fique calma", sussurrou ele, levantando-se para atender. No corredor, encontrou sua vizinha, Dona Cleide, uma senhora de 70 anos que morava no apartamento ao lado. Seu rosto, normalmente amigável, estava carregado de preocupação. "Vicente, desculpe incomodar, mas ouvi vozes de criança. Está tudo bem?" Ele hesitou. Dona Cleide era uma boa pessoa, mas também era conhecida por seu hábito de espalhar notícias pelo prédio inteiro. "É complicado", respondeu finalmente baixando a voz. "Encontrei uma menina abandonada na rua ontem à noite. Não podia deixá-la lá." Os olhos da senhora se arregalaram. "Meu Deus do céu, mas você já avisou as autoridades? Isso é muito sério, Vicente." Antes que ele pudesse responder, ouviu um barulho vindo da sala. Yasmin havia tentado se movimentar sozinha na cadeira de rodas e acabara derrubando a xícara de leite no chão. "Me desculpa", gritou ela, o pânico evidente em sua voz. "Por favor, não fica bravo. Eu limpo, eu prometo." Vicente correu de volta à sala, deixando Dona Cleide boquiaberta na porta. Encontrou Yasmin tentando desesperadamente alcançar o chão com suas pequenas mãos, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Está tudo bem", disse ele, ajoelhando-se ao seu lado. "Foi só um acidente. Ninguém vai ficar bravo com você por causa disso." Mas Yasmin continuava tremendo, seus olhos fixos no leite derramado, como se ele representasse algo muito mais assustador. "Em casa", sussurrou ela, "quando eu derrubava alguma coisa, pai." Novamente a frase ficou incompleta, mas o modo como ela inconscientemente levou a mão ao braço, onde Vicente havia visto as marcas roxas mais cedo, dizia tudo o que era preciso saber. Dona Cleide, que observava a cena da porta, levou as mãos à boca, seus olhos também se enchendo de lágrimas. "Meu Deus", murmurou ela, "o que fizeram com essa criança?" Vicente percebeu que não podia mais adiar o inevitável. Precisava buscar ajuda profissional.
mas também sabia que no momento em que fizesse isso, perderia qualquer controle sobre o destino de Yasmin. Ela provavelmente seria levada para alguma instituição, tornando-se apenas mais um número em uma lista interminável de crianças aguardando adoção. A tosse de Yasmin piorou, e desta vez, Vicente notou algo que fez seu sangue gelar. Pequenas gotas de sangue no lenço que ela usava para cobrir a boca. Dona Cleide, disse ele tomando uma decisão repentina. Preciso de sua ajuda. Pode ficar com ela enquanto vou até a farmácia? Ela está doente, precisa de remédios. A senhora entrou no apartamento, seu rosto agora determinado. Vá, querido, eu cuido dela. Mas Vicente, ela hesitou. Você sabe que isso não pode ficar assim, não é? Essa menina precisa de cuidados médicos adequados, documentação, escola. Eu sei, respondeu ele pegando sua carteira e chaves. Mas primeiro preciso garantir que ela fique bem. Depois pensamos no resto. Enquanto descia as escadas do prédio, Vicente fez um cálculo mental rápido de suas economias. O dinheiro que guardava para reformar a marcenaria teria que esperar. Naquele momento, havia uma flor muito mais importante precisando ser cultivada. No retrovisor do carro, viu Yasmin na janela de seu apartamento, observando-o partir. Seus pequenos dedos desenhavam algo no vidro embaçado, provavelmente mais uma flor caída. Mas desta vez, prometeu Vicente a si mesmo, ela teria uma chance de se reerguer. O pequeno pronto-socorro do bairro estava lotado naquela manhã de segunda-feira. Vicente segurava Yasmin no colo, pois a velha cadeira de rodas mal conseguia se mover no piso irregular. A menina ardia em febre e sua tosse havia piorado consideravelmente nas últimas horas. A cada acesso mais forte, mais sangue aparecia no lenço e o desespero de Vicente aumentava. Na recepção, uma funcionária de expressão cansada sequer ergueu os olhos do computador quando ele se aproximou. Tem cartão do SUS? Não, respondeu Vicente, ajustando Yasmin em seus braços. Mas é uma emergência. Ela está tossindo sangue. A funcionária finalmente olhou para eles, seus olhos se demorando na figura frágil da menina. Você é o pai? Vicente hesitou. Não exatamente. Eu a encontrei. Foi o suficiente para que a funcionária franzisse a testa. Sem documentação e sem responsável legal, não posso fazer nada. Precisaria acionar o conselho tutelar primeiro. Por favor, implorou Vicente, sentindo Yasmin tremer em seus braços. Ela precisa de ajuda agora. Posso dar uma olhada nela? A voz veio de trás deles. Uma enfermeira de meia-idade, com olhos gentis e cabelos grisalhos presos em um coque desarrumado, aproximou-se do balcão. Deolinda, você sabe que não podemos... Começou a recepcionista. Sei exatamente o que podemos e não podemos fazer, Teresa, interrompeu a enfermeira. Também sei que essa criança precisa de atendimento urgente. Pode deixar que eu assumo a responsabilidade. Sem esperar resposta, Deolinda guiou Vicente por um corredor lateral até uma pequena sala de exames. Enquanto preparava o equipamento básico, começou a fazer perguntas, sua voz, mantendo um tom profissional que, de alguma forma, também transmitia compaixão. Há quanto tempo ela está tossindo sangue? Começou ontem à noite, respondeu Vicente, ajudando Yasmin a se acomodar na maca. Mas a tosse seca já havia alguns dias, pelo que ela me contou. Deolinda examinou a menina com cuidado, prestando atenção especial em sua respiração e nos sons do pulmão. Seu rosto ficava mais sério a cada momento. Ela tem uma infecção pulmonar grave, diagnosticou finalmente. Provavelmente agravada por exposição prolongada ao frio e umidade. Precisamos começar antibióticos imediatamente. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Vicente sentiu seu coração apertar. Quanto vai custar o tratamento? Não é só questão de medicação, respondeu Deolinda fazendo anotações. Em uma prancheta,
Ela precisa de internação, exames específicos, acompanhamento e... Ela hesitou, olhando para as pernas imóveis de Yasmin. Precisamos entender melhor essa paralisia. Há quanto tempo ela não anda? Desde os 3 anos, respondeu Yasmin em voz baixa, surpreendendo os adultos. Era a primeira vez que falava desde que chegaram ao hospital. Foi quando mamãe foi embora. Deolinda e Vicente trocaram olhares. A enfermeira se aproximou da menina, ajustando o cobertor sobre suas pernas com delicadeza. E alguém já examinou você direito desde então? Fez fisioterapia? Yasmin balançou a cabeça negativamente. Pai dizia que era caro demais, que não valia a pena gastar com aleijada. Vicente sentiu uma onda de raiva tão intensa que precisou se virar para esconder seu rosto. Deolinda, mantendo a compostura profissional, continuou examinando Yasmin. Mas seus olhos também haviam endurecido ao ouvir aquelas palavras. Vou ser sincera com você, disse a enfermeira, virando-se para Vicente depois que Yasmin adormeceu, exausta pela febre. Essa menina precisa de cuidados intensivos, não apenas para a infecção, mas para toda a sua condição. E sem documentos, sem um responsável legal... Eu assumo a responsabilidade, interrompeu Vicente. Posso assinar o que for preciso. Não é tão simples assim, Deolinda suspirou. Você tecnicamente a tirou da casa do pai dela. Sem um processo legal, isso pode ser considerado sequestro. Vicente sentiu o chão sumir sob seus pés. Não havia pensado nisso. Em sua mente, estava apenas salvando uma criança em perigo. Mas, aos olhos da lei, então o que sugere? Que eu a devolva para aquele monstro? Claro que não, respondeu Deolinda rapidamente. Mas precisamos fazer isso direito, pelo bem dela e pelo seu. A enfermeira pegou um papel e começou a escrever rapidamente. Tenho alguns contatos, uma assistente social que já ajudou em casos parecidos. Também conheço uma advogada que trabalha com direitos da criança. Posso acionar elas, mas... Ela hesitou. Você precisa ter certeza do que quer fazer. Será uma batalha longa e cara. Vicente olhou para Yasmin, dormindo na maca improvisada. Mesmo no sono, sua respiração estava pesada, difícil. As marcas nos seus braços, as palavras cruel do pai ecoando em sua mente, a flor sempre caída que ela desenhava. Não havia escolha a fazer. Farei o que for preciso, respondeu ele. Quanto vai custar o tratamento inicial? Deolinda fez alguns cálculos rápidos. Com os exames básicos, medicação e alguns dias de internação, algo em torno de 15 mil reais. Vicente sentiu seu estômago afundar. Era praticamente todo o dinheiro que havia guardado para a reforma da marcenaria. Dinheiro que significava a modernização que seu negócio tanto precisava para continuar competitivo. Tudo bem, disse ele, surpreendendo-se com a própria certeza. Onde assino? Deolinda o estudou por um momento, como se avaliando sua determinação. Então, inesperadamente, sorriu. Sabe, disse ela baixando a voz, faço plantão extra às terças e quintas. Se você trouxer ela nesses dias, posso acompanhar o tratamento sem cobrar minhas horas. Já ajuda a reduzir um pouco o custo. Vicente sentiu lágrimas nos olhos, porque está nos ajudando tanto. O sorriso de Deolinda ficou triste. Porque já vi muitas Yasmins passarem por aqui. A maioria não teve alguém que parasse para ajudar. Um gemido baixo veio da maca. Yasmin estava acordando, seus olhos procurando por Vicente imediatamente. Você ainda está aqui, sussurrou ela, como se não acreditasse. Claro que estou, respondeu ele, segurando sua mão pequena. E vou continuar aqui. Promete? Vicente engoliu em seco, consciente do peso daquela promessa. Sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida completamente. A reforma da marcenaria, seus planos de expansão, tudo teria que esperar. Mas olhando para aqueles olhos que tanto já haviam visto de ruim no mundo e ainda conseguiam brilhar com esperança,
A decisão nem parecia difícil. Prometo, respondeu ele firmemente. O que Vicente não sabia, enquanto segurava a mão febril de Yasmin naquela pequena sala de hospital, era que sua promessa seria testada de formas que ele jamais poderia imaginar. E que, às vezes, as flores mais bonitas crescem justamente nos terrenos mais áridos. O pequeno pronto-socorro do bairro estava lotado naquela manhã de segunda-feira. Vicente segurava Yasmin no colo, pois a velha cadeira de rodas mal conseguia se mover no piso irregular. A menina ardia em febre e sua tosse havia piorado consideravelmente nas últimas horas. A cada acesso mais forte, mais sangue aparecia no lenço e o desespero de Vicente aumentava. Na recepção, uma funcionária de expressão cansada sequer ergueu os olhos do computador quando ele se aproximou. Tem cartão do SUS? Não, respondeu Vicente ajustando Yasmin em seus braços. Mas é uma emergência. Ela está tossindo sangue. A funcionária finalmente olhou para eles, seus olhos se demorando na figura frágil da menina. Você é o pai? Vicente hesitou. Não exatamente, eu a encontrei. Foi o suficiente para que a funcionária franzisse a testa. Sem documentação e sem responsável legal não posso fazer nada. Precisaria acionar o conselho tutelar. Primeiro, por favor, implorou Vicente, sentindo Yasmin tremer em seus braços. Ela precisa de ajuda agora. Posso dar uma olhada nela? A voz veio de trás deles. Uma enfermeira de meia-idade, com olhos gentis e cabelos grisalhos presos em um coque desarrumado, aproximou-se do balcão. Deolinda, você sabe que não podemos... Começou a recepcionista. Sei exatamente o que podemos e não podemos fazer, Teresa, interrompeu a enfermeira. Também sei que essa criança precisa de atendimento urgente. Pode deixar que eu assumo a responsabilidade. Sem esperar resposta, Deolinda guiou Vicente por um corredor lateral até uma pequena sala de exames. Enquanto preparava o equipamento básico, começou a fazer perguntas, sua voz mantendo um tom profissional que, de alguma forma, também transmitia compaixão. Há quanto tempo ela está tossindo sangue? Começou ontem à noite, respondeu Vicente, ajudando Yasmin a se acomodar na maca. Mas a tosse seca já havia alguns dias, pelo que ela me contou. Deolinda examinou a menina com cuidado, prestando atenção especial em sua respiração e nos sons do pulmão. Seu rosto ficava mais sério a cada momento. Ela tem uma infecção pulmonar grave, diagnosticou finalmente, provavelmente agravada por exposição prolongada ao frio e umidade. Precisamos começar antibióticos imediatamente. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Vicente sentiu seu coração apertar. Quanto vai custar o tratamento? Não é só questão de medicação, respondeu Deolinda, fazendo anotações. Em uma prancheta, ela precisa de internação, exames específicos, acompanhamento e... Ela hesitou, olhando para as pernas imóveis de Yasmin. Precisamos entender melhor essa paralisia. Há quanto tempo ela não anda? Desde os 3 anos, respondeu Yasmin em voz baixa, surpreendendo os adultos. Era a primeira vez que falava desde que chegaram ao hospital. Foi quando mamãe foi embora. Deolinda e Vicente trocaram olhares. A enfermeira se aproximou da menina, ajustando o cobertor sobre suas pernas com delicadeza. E alguém já examinou você direito desde então? Fez fisioterapia? Yasmin balançou a cabeça negativamente. Pai dizia que era caro demais, que não valia a pena gastar com aleijada. Vicente sentiu uma onda de raiva tão intensa que precisou se virar para esconder seu rosto. Deolinda, mantendo a compostura profissional, continuou examinando Yasmin, mas seus olhos também haviam endurecido ao ouvir aquelas palavras. Vou ser sincera com você, disse a enfermeira, virando-se para Vicente depois que Yasmin adormeceu, exausta pela febre. Essa menina precisa de cuidados intensivos, não apenas para a infecção,
mas para toda a sua condição. E sem documentos, sem um responsável legal. Eu assumo a responsabilidade, interrompeu Vicente. Posso assinar o que for preciso. Não é tão simples assim, Deolinda suspirou. Você tecnicamente a tirou da casa do pai dela. Sem um processo legal, isso pode ser considerado sequestro. Vicente sentiu o chão sumir sob seus pés. Não havia pensado nisso. Em sua mente, estava apenas salvando uma criança em perigo. Mas aos olhos da lei, então o que sugere? Que eu a devolva para aquele monstro? Claro que não, respondeu Deolinda rapidamente. Mas precisamos fazer isso direito, pelo bem dela e pelo seu. A enfermeira pegou um papel e começou a escrever rapidamente. Tenho alguns contatos. Uma assistente social que já ajudou em casos parecidos. Também conheço uma advogada que trabalha com direitos da criança. Posso acionar elas, mas... Ela hesitou. Você precisa ter certeza do que quer fazer. Será uma batalha longa e cara. Vicente olhou para Yasmin, dormindo na maca improvisada. Mesmo no sono, sua respiração estava pesada, difícil. As marcas nos seus braços, as palavras cruel do pai ecoando em sua mente, a flor sempre caída que ela desenhava. Não havia escolha a fazer. Farei o que for preciso, respondeu ele. Quanto vai custar o tratamento inicial? Deolinda fez alguns cálculos rápidos. Com os exames básicos, medicação e alguns dias de internação, algo em torno de 15 mil reais. Vicente sentiu seu estômago afundar. Era praticamente todo o dinheiro que havia guardado para a reforma da marcenaria. Dinheiro que significava a modernização que seu negócio tanto precisava para continuar competitivo. Tudo bem, disse ele, surpreendendo-se com a própria certeza. Onde assino? Deolinda o estudou por um momento, como se avaliando sua determinação. Então, inesperadamente, sorriu. Sabe, disse ela, baixando a voz. Faço plantão extra, às terças e quintas. Se você trouxer ela nesses dias, posso acompanhar o tratamento sem cobrar minhas horas. Já ajuda a reduzir um pouco o custo. Vicente sentiu lágrimas nos olhos. Por que está nos ajudando tanto? O sorriso de Deolinda ficou triste. Porque já vi muitas Yasmins passarem por aqui. A maioria não teve alguém que parasse para ajudar. Um gemido baixo veio da maca. Yasmin estava acordando, seus olhos procurando por Vicente imediatamente. Você ainda está aqui, sussurrou ela, como se não acreditasse. Claro que estou, respondeu ele, segurando sua mão pequena. E vou continuar. Aqui. Promete? Vicente engoliu em seco, consciente do peso daquela promessa. Sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida completamente. A reforma da marcenaria, seus planos de expansão, tudo teria que esperar. Mas olhando para aqueles olhos que tanto já haviam visto de ruim no mundo e ainda conseguiam brilhar com esperança, a decisão nem parecia difícil. Prometo, respondeu ele firmemente. O que Vicente não sabia, enquanto segurava a mão febril de Yasmin naquela pequena sala de hospital, era que sua promessa seria testada de formas que ele jamais poderia imaginar. E que, às vezes, as flores mais bonitas crescem justamente nos terrenos mais áridos. A primeira tentativa de Yasmin com o andador especial aconteceu numa manhã de quinta-feira. A fisioterapeuta, doutora Sandra, havia passado a semana preparando a menina, explicando cada movimento, cada sensação que ela poderia esperar. Vicente observava ansiosamente, segurando a respiração enquanto a filha, porque era assim que já a considerava em seu coração, tentava se erguer com a ajuda dos equipamentos de apoio. Os primeiros momentos foram de pura tensão. As pernas de Yasmin, fracas pelo desuso, tremiam violentamente. Gotas de suor escorriam por seu rosto concentrado, seus pequenos dentes mordendo o lábio inferior com determinação. Devagar, orientava a doutora Sandra. Não precisa ter pressa. Foi então que aconteceu.
Por alguns segundos preciosos, Yasmin ficou em pé sozinha. Seus olhos se arregalaram com a surpresa da nova perspectiva, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. "Tio Vicente", exclamou ela, um sorriso iluminando seu rosto. "Eu consigo. A frase foi interrompida quando suas pernas cederam. Vicente se moveu rapidamente para ampará-la, mas a doutora Sandra foi mais rápida, evitando que ela caísse. "Está tudo bem", assegurou a fisioterapeuta, ajudando Yasmin a voltar para a cadeira. Foi um ótimo começo, mas Yasmin já não sorria. Seus olhos se encheram de lágrimas de frustração, e ela se recusou a tentar novamente naquele dia. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Naquela noite, enquanto Vicente a colocava para dormir, agora em um quarto hospitalar privativo, graças à ajuda da rede de apoio, Yasmin permanecia incomumente quieta. "Quer conversar sobre hoje?", perguntou ele gentilmente. "E se eu nunca conseguir?", sua voz era apenas um sussurro. "E se eu sempre for um peso para você?". Vicente sentiu seu coração apertar. Sentou-se na beira da cama, pegando as mãos pequenas entre as suas. "Yasmin, olhe para mim", pediu ele. "Você lembra daquela primeira flor que desenhou para mim? Aqui estava caída", ela assentiu. "Sabe por que as flores caem às vezes? Porque estão se preparando para crescer mais fortes. É exatamente isso que aconteceu hoje. Você não caiu, você está aprendendo a se levantar." Um pequeno sorriso começou a se formar no rosto da menina, mas foi interrompido por vozes alteradas no corredor. Vicente reconheceu imediatamente a voz de Deolinda, parecendo agitada. "Fique aqui", disse ele a Yasmin, levantando-se para verificar o que estava acontecendo. No corredor, encontrou uma cena que fez seu sangue gelar. Deolinda discutia com dois homens. Um deles vestindo um uniforme policial, o outro em trajes sociais carregando uma pasta. "Ele não pode entrar aqui a essa hora", insistia Deolinda. "A menina está dormindo e..." "Sou o oficial de justiça designado para o caso", interrompeu o homem de terno, exibindo um documento. "E este é o pai da criança, que tem todo o direito de vê-la." Foi então que Vicente notou a terceira figura, meio escondida nas sombras do corredor. Anselmo, pai biológico de Yasmin, estava irreconhecível, limpo, barbeado, vestindo roupas novas. Seus olhos, antes sempre vermelhos pela bebida, agora brilhavam com uma determinação assustadora. "Onde está minha filha?", exigiu ele, sua voz surpreendentemente firme. Vicente sentiu o mundo girar. Como Anselmo os havia encontrado? Como conseguira uma ordem judicial? "Senhor Mendonça", o oficial de justiça se dirigiu a ele. "O senhor Anselmo apresentou uma queixa formal de sequestro de menor. Ele está em tratamento para alcoolismo há 3 semanas e reivindica a guarda da filha." "Sequestro?", a voz de Vicente saiu estrangulada. "Eu a salvei. Ela estava abandonada na rua, doente." "Isso não foi provado", cortou o oficial. "Não há registros de negligência ou abuso. O senhor, por outro lado, removeu uma criança de sua residência sem autorização legal." Deolinda tentou intervir. "Ela chegou aqui com pneumonia grave. Tinha marcas que podem ter sido causadas durante o suposto sequestro", completou o oficial friamente. Vicente sentiu suas pernas fraquejarem. Todo o progresso, todas as pequenas vitórias das últimas semanas pareciam desmoronar diante de seus olhos. "Quero ver minha filha", insistiu Anselmo, dando um passo à frente. Foi nesse momento que um grito agudo cortou o ar. Todos se viraram para ver Yasmin na porta do quarto, suas mãos agarradas com força às rodas da cadeira. "Não!", gritou ela, o terror evidente em sua voz. "Por favor, não deixe ele me levar, tio Vicente. Por favor." Anselmo avançou em direção à menina, mas Deolinda se colocou em seu caminho. "Ela está em tratamento", disse a enfermeira firmemente. "Qualquer alteração emocional pode comprometer sua recuperação."
O oficial de justiça consultou seus papéis, parecendo momentaneamente indeciso. Temos que seguir o protocolo, disse. E finalmente, mas considerando a hora e a condição médica da menor, podemos adiar a transferência para amanhã às 10 horas. Vicente mal registrou o resto da conversa. Seus ouvidos zumbiam e todo o seu corpo parecia entorpecido. Só voltou a si quando sentiu os braços de Yasmin envolvendo seu pescoço com força, seu pequeno corpo tremendo com soluços desesperados. Não deixa ele me levar, repetia ela entre lágrimas. Promete que não vai deixar. Mas pela primeira vez desde que a encontrara, Vicente não conseguiu fazer essa promessa. A lei estava do lado de Anselmo, e todas as boas intenções do mundo não mudavam o fato de que, aos olhos da justiça, ele era apenas um estranho que havia levado uma criança de sua casa. Deolinda permaneceu no quarto muito depois de seu turno terminar, fazendo ligações frenéticas para Regina e os outros membros da rede de apoio. A doutora Sandra foi chamada de emergência para avaliar se Yasmin estava realmente em condições de ser transferida. Precisamos de mais tempo, murmurou. Deolinda, depois que finalmente conseguiu acalmar Yasmin o suficiente para que ela dormisse. Apenas mais algumas semanas para juntar provas, documentar o tratamento. Vicente observava a menina dormir, seu rosto ainda marcado pelas lágrimas. Na parede do quarto, dezenas de desenhos coloridos mostravam a evolução de suas flores. Das primeiras, sempre caídas e murchas, até as mais recentes, que começavam a se erguer timidamente em direção a um sol imaginário. Não posso perdê-la, sussurrou ele, mais para si mesmo que para Deolinda. Não posso deixar que aquele homem destrua tudo que ela conquistou. Foi então que Deolinda colocou a mão em seu ombro, seu rosto iluminado por uma ideia repentina. Talvez, disse ela lentamente, não precisemos lutar contra ele. Talvez exista uma outra maneira. O que Vicente não sabia era que aquela noite seria apenas o começo de uma batalha ainda maior. Uma batalha que testaria não apenas seu amor por Yasmin, mas também sua fé na justiça e sua capacidade de enxergar bondade, mesmo nos lugares mais improváveis. A manhã chegou implacável, trazendo consigo o peso da inevitabilidade. Vicente não dormira, passando a noite inteira velando o sono inquieto de Yasmin, enquanto Deolinda colocava seu misterioso plano em ação. A enfermeira fizera dezenas de ligações, falando em códigos que Vicente não compreendia, movimentando uma rede invisível de pessoas que, como ela, dedicavam suas vidas a proteger aqueles que o sistema falhava em amparar. Faltando apenas 1 hora para o horário estabelecido pelo oficial de justiça, Deolinda retornou ao quarto, acompanhada pela doutora Sandra e por Regina, a assistente social. Seus rostos carregavam uma seriedade que fez o coração de Vicente apertar. Precisamos conversar com você, Anselmo, disse Regina, surpreendendo a todos. Vicente virou-se, apenas então notando a presença do pai de Yasmin, parado silenciosamente próximo à porta. Ele parecia diferente da noite anterior, não apenas na aparência física, mas havia algo em seus olhos, uma sombra de dúvida que antes não estava lá. Sobre o quê? Perguntou ele, sua voz rouca. Regina fez um gesto em direção ao corredor. Em particular, por favor, comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade para Vicente. Yasmin acordou durante a espera e seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas ao lembrar o que estava por acontecer. Não quero ir, sussurrou ela, agarrando-se a Vicente. Por favor, tio. Shhh. Ele a abraçou, tentando transmitir uma segurança que não sentia. Vamos resolver isso, pequena. Confie em mim. Quando a porta finalmente se abriu, Vicente não estava preparado para a cena que encontrou. Anselmo estava chorando. Não o choro descontrolado de um bêbado,
mas lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto, agora sóbrio. Regina entrou primeiro, seguida por Deolinda, que carregava uma pasta grossa de documentos. Anselmo permaneceu na soleira da porta, seus olhos fixos em Yasmin, que se encolheu instintivamente nos braços de Vicente. Yasmin, chamou Regina suavemente. Seu pai quer conversar com você. Tudo bem? A menina olhou para Vicente buscando segurança. Ele assentiu levemente, embora seu coração batesse descompassado. Anselmo se aproximou devagar, como se cada passo lhe custasse um esforço imenso. Parou a uma distância respeitosa da cama, suas mãos tremendo levemente. Não pela abstinência do álcool, Vicente percebeu, mas por emoção pura. Filha, começou ele, sua voz falhando. Eu vi seus desenhos. Vicente franziu o senho, confuso. Então notou que Regina segurava algumas das folhas que normalmente ficavam pregadas na parede do quarto. Os desenhos que mostravam a evolução das flores de Yasmin. A Deolinda me mostrou todos eles, continuou Anselmo. Desde o primeiro, com a flor caída, até os últimos. Ele engoliu em seco. Até os que mostram as flores começando a se levantar de novo. Yasmin permaneceu em silêncio, mas Vicente podia sentir a tensão em seu pequeno corpo. Eu percebi. Anselmo passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas. Percebi que eu sou a razão das suas flores terem caído e que ele, apontou para Vicente, é a razão delas estarem se levantando. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Deolinda e Regina trocaram olhares significativos, enquanto a doutora Sandra discretamente checava os sinais vitais de Yasmin. Eu não posso continuar machucando você, disse Anselmo finalmente. Não posso ser a razão das suas flores murcharem de novo. Vicente mal podia acreditar no que estava ouvindo. Seria possível que... Eu assinei os papéis, confirmou Anselmo, como se lesse seus pensamentos. Renunciei à guarda, com uma condição. O coração de Vicente parou por um momento. Que condição seria essa? Quero poder ver você, Yasmin. Não agora, não enquanto não estiver completamente recuperado. Mas um dia, quando você quiser, quando suas flores estiverem fortes o suficiente. Foi a primeira vez, desde que a conversa começou, que Yasmin se moveu. Lentamente, ela se desvencilhou dos braços de Vicente e olhou diretamente para o pai. O senhor vai parar de beber? Perguntou ela, sua voz pequena, mas firme. Já parei, respondeu ele. Estou em tratamento há 3 semanas. Foi quando percebi o monstro que tinha me tornado. E vai continuar tratando? Sim, prometo. Yasmin ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos estudando o pai como se o visse pela primeira vez. Então tá bem, disse finalmente. Um dia, quando minhas flores estiverem mais fortes, eu quero ver o senhor de novo. O sorriso que iluminou o rosto de Anselmo era de pura gratidão. Ele fez menção de se aproximar, mas parou, respeitando o espaço da filha. Obrigado, disse ele, olhando não para Yasmin, mas para Vicente. Cuide bem dela, melhor do que eu soube fazer. Regina então se adiantou, explicando que os documentos já estavam sendo encaminhados ao juiz. A guarda provisória seria concedida a Vicente imediatamente, com o processo de adoção podendo ser iniciado assim que o período legal necessário transcorresse. E o tratamento? Perguntou Vicente, ainda tentando absorver tudo o que estava acontecendo. Já está tudo acertado, respondeu Deolinda com um sorriso. Nossa rede de apoio vai continuar ajudando. A doutora Sandra, inclusive, conseguiu uma vaga no centro de reabilitação especializado. E a marcenaria? A preocupação com seu meio de sustento ainda pesava. Sobre isso, interveio Regina. Lembra do empresário que conhecemos outro dia? Ele não só quer investir, como já tem 3 projetos grandes para a empresa. Disse que móveis feitos com amor
tem mais valor. Vicente sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto. Era impressionante como a vida podia mudar em questão de semanas. De um homem solitário, mergulhado na dor da perda do irmão, transformara-se em pai. De um empresário à beira da falência, via agora novas possibilidades se abrindo. Tio Vicente, a voz de Yasmin o trouxe de volta ao presente. Posso fazer um desenho novo? Claro, pequena. Ela pegou seus lápis de cor e começou a trabalhar. Concentrada. Todos no quarto observavam em silêncio, incluindo Anselmo, que permanecia a uma distância respeitosa. Quando terminou, Yasmin ergueu o papel. Nele havia não uma, mas 3 flores. A primeira estava caída, a segunda começava a se erguer, e a terceira, a maior e mais colorida, apontava diretamente para o sol. É nossa história, explicou ela. A flor caída é como eu estava. A do meio é como estou agora, aprendendo a levantar. E a última, ela sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou todo o seu rosto. A última é como vou ficar, porque agora tenho você para me ajudar a crescer. Vicente a abraçou, incapaz de conter a emoção. Por cima da cabeça de Yasmin, viu Anselmo se retirando, silenciosamente do quarto. As costas curvadas não mais pelo peso do álcool, mas pelo peso das escolhas que havia feito e suas consequências. Deolinda, que observava a cena, aproximou-se de Vicente. Sabe, disse ela baixinho, às vezes as maiores histórias de amor não são entre casais. São entre pessoas que o destino junta de formas inesperadas, que se escolhem não pelo sangue, mas pelo coração. Vicente assentiu, ainda abraçado a Yasmin. Lá fora, o sol da manhã finalmente rompia entre as nuvens, lançando raios dourados através da janela do hospital. Era um novo dia, um novo começo. E em algum lugar, em um jardim, invisível da alma, flores que antes estavam caídas, começavam a se erguer uma a uma em direção à luz.